Bom dia, pessoal, tudo bem? A gente está dando sequência ao que o mundo diz e o que a Bíblia diz. E hoje tem uma frase que as pessoas usam muito que é: só se vive uma vez. A vida é uma só. Viva como se não houvesse o amanhã. As pessoas usam esse jargão como uma forma de dizer que a gente deve fazer tudo, aproveitar a vida, sem pensar nas consequências. E às vezes essas coisas levam aos exageros, à falta de limite e talvez transformações na nossa vida em que a gente depois vai se arrepender amargamente. Mas a palavra de Deus, eu separei aqui o versículo de Hebreus 9:27, que diz assim: E assim como aos homens está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois disso o juízo. E aí continua no 28 assim: Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá pela segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Só se vive uma vez, e isso é verdade. A gente vai viver aqui, a gente vai fazer tudo que a gente tiver que fazer aqui. Depois a gente sim vai morrer. Mas o mais importante é o que a gente faz com a nossa vida aqui. Os limites que a gente coloca. Não dá para viver de forma desenfreada. Às vezes a pessoa pensa assim: eu preciso viver a minha vida. E aí, olha, pintou uma viagem aqui, é uma viagem muito cara, eu vou embora. Amanhã eu vejo como é que eu pago. Ela vai. Quando ela volta, ela está numa situação tão difícil em que a vida dela vira de ponta cabeça. E aquele momento de prazer que ela teve ali naquela viagem pode se tornar um martírio, porque ela não consegue cuidar da família dela, não consegue pagar as contas. E só quem já teve dívida batendo na porta todo santo dia que sabe como que isso tira a nossa paz. A mesma coisa, às vezes, uma pessoa, ela tem um relacionamento, seja de namoro, casado, enfim. E aí, infelizmente, aparecem as tentações e às vezes em momentos em que a gente está fragilizado dentro de um relacionamento. E aí, às vezes, o mundo te diz: vai lá, aproveita. Você casou muito cedo. Você está apaixonado? Vai viver com o amor da sua vida. Só que a gente tem tempo de namorar, de noivar, de casar, de escolher com quem a gente quer viver para o resto da nossa vida. Mas a gente usa isso com sabedoria? Muitas vezes não. Muitas vezes a gente sai rápido: eu vou casar, eu vou viver a minha vida, e não pede obediência a Deus. E não conversa com Deus e pergunta para Ele se aquela pessoa é para nós. E aí sabe o que acontece depois? É mais fácil eu olhar e falar: não, só se vive uma vez. E eu conheci uma pessoa e ela é o amor da minha vida, eu vou jogar o meu casamento para cima e vou viver esse grande amor. Não é legal, tá errado. A gente precisa viver delimitado, cercado de cuidados. A gente precisa sentir medo, porque medo é mecanismo de defesa. Não é aquele medo que te para, aquele medo que fala com você assim: não vai, fica aí paralisado. Não, muitas vezes a gente vai precisar de ir com medo para muitas coisas na nossa vida. Agora, o que não dá é pra gente ser inconsequente e usar esse jargão, porque só se vive uma vez, e sair fazendo tudo o que a gente queira. Não. O Senhor Jesus, Ele já morreu por nós para que a gente tenha vida eterna, para que depois a gente vá morar com Ele e viver sim lá na glória com o Senhor, deixando essa vida para trás. Mas muitas coisas que você fizer hoje, em nome do só se vive uma vez, vai ditar para onde você vai, com quem você vai viver e de que forma você vai viver. Então a gente precisa ter muita atenção com esses jargões. A gente precisa ter muito cuidado. Eu separei aqui algumas coisas que muitas vezes a gente fica pensando sobre felicidade e a gente sai fazendo um tanto de besteira em nome da felicidade. Eu vou ser feliz quando eu casar, colocando a nossa felicidade num relacionamento. Eu vou ser feliz quando eu comprar meu carro, bens, quando eu comprar minha casa, bens. Eu vou ser feliz quando eu tiver um filho. Às vezes a gente começa a pensar que a gente só vai ser feliz quando vier alguma coisa. Quando na realidade a gente tem que ser feliz com o presente, com o que a gente está vivendo hoje.
Porque nem sempre a gente vai ter essas coisas, cada um vai ser casado, outro vai ser solteiro, um vai ter filho, outro não vai ter, um vai adotar, um vai ter o filho próprio, e tá tudo certo com isso. Mas a gente precisa viver com tranquilidade, com alegria, vivendo de forma em que a gente busque a todo momento, sim, ser feliz, deixar de lado, por exemplo, certas convenções. Quem nunca pegou o filho ou alguém especial e foi tomar um banho de chuva maravilhoso, delicioso e que faz muito bem para as memórias afetivas, principalmente dos filhos? Quem nunca, ao invés de almoçar, pegou seu filho e foi comer a sobremesa antes do almoço? Parece bobo? Memória afetiva. A gente tentar fazer essas coisas de memória afetiva, fazer uma loucura de vez em quando, quem nunca? Quem nunca trocou de emprego, fez coisas assim que aos olhos parecia muito difícil, mas se fizer com obediência, se fizer pedindo permissão, tá tudo certo, porque quando a gente pede permissão ao Senhor e a gente ouve a voz dele falando para nós o que é melhor para nossa vida, a gente vive o melhor desta vida esperando para morar com Jesus na glória. Vamos fazer tudo bonitinho? Não vou viver com esse jargão de que eu vou aproveitar minha vida, eu quero, fui numa festa, tomei todas, porque eu não sei o dia de amanhã. O dia de amanhã pertence ao Senhor, é por isso que a gente precisa cuidar dele. Então vamos sim, cuidar do nosso dia, fazer as coisas da melhor forma possível, ser feliz com o que a gente tem hoje no nosso presente. O nosso amanhã, a Deus pertence sim, a gente nem sabe se a gente chega no amanhã. Mas se a gente chegar, que a gente chegue debaixo da permissão, da obediência e do amor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eu desejo um dia maravilhoso, cheio da presença do Senhor sobre a minha e sobre a sua vida. Fiquem com Deus, um forte abraço.